Hora de falar sobre o Corinthians. Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Timão, assegura que parte do elenco do Corinthians não vai com a cara do Memphis Depay. Mas Marcelinho conta que um dos incomodados é Rodrigo Garro. Em participação na Arena SBT, na noite dessa quarta-feira, o Marcelinho assegurou que o Garro procurou dirigentes do Corinthians para expor sua chateação com o fato de que há uma série de atrasos em relação a pagamentos de direitos de imagem, luvas e também bichos para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. Importante contar que o Corinthians também tem pendências com o Memphis. Cheguei a dizer para vocês que as dívidas hoje são de 23 milhões de reais. De qualquer forma, a informação do Marcelinho é essa de que o Garro está incomodado. Vou até ler a frase que o Marcelinho usou, abre aspas: o Garro chegou na direção e falou: atrasa o salário e o bicho de todo mundo, o do Memphis não. Então você, Memphis, vai ter de jogar sozinho. Foi algo que o Garro teria dito para os dirigentes do Corinthians. Importante registrar também que Garro e Memphis tiveram uma desavença, um pequeno problema, nem sei se dá para chamar de problema, mas tiveram uma diferença quando o Memphis, depois dos primeiros 6 meses com a camisa do Corinthians, exigiu que vestisse a camisa 10, que era ocupada até então pelo Memphis Depay, pelo Rodrigo Garro, perdão. Segundo Marcelinho Carioca, essa história nunca foi superada pelo meio atacante argentino. Só para completar, registrar que o Chelsea não pretende liberar o lateral esquerdo Denner, comprado do Corinthians. Ele, na teoria, só viajaria em definitivo para o Chelsea em fevereiro do ano que vem, quando completa 18 anos de idade. Mas em outubro, o atleta precisou passar por uma cirurgia de menisco e fez toda a sua recuperação lá no futebol inglês. E o Chelsea pretende ficar com o jogador, ainda que não possa utilizá-lo. Dessa maneira, dá para imaginar que o Denner não terá condição de disputar a Copa São Paulo de Juniores em janeiro. E Memphis Depay desistiu de deixar a suíte triplex, que custa 700 mil reais por mês ao Corinthians. Na semana passada contei para vocês que o atacante holandês havia se interessado por uma mansão em Alphaville com um custo de 500 mil por mês, uma economia para o Corinthians de 200 mil mensais. Mas os advogados do Memphis o orientaram a adiar essa mudança. Eles temem que o Corinthians não cumpra com um acordo firmado por pagamento de 23 milhões de reais pendentes, relacionados a luvas, prêmios pelo título do Campeonato Paulista, jogos e participações em gol, além de direitos de imagem. Então, o Memphis vai aguardar que comece a receber parceladamente esses 23 milhões de reais para levar adiante a mudança. Dessa maneira, o Corinthians vai seguir desembolsando 700 mil mensais com o hotel onde está hospedado o atacante holandês. Só para lembrar que tem jogador super importante no Brasileiro que custa na casa dos 700 mil mensais. Vou dar o exemplo de alguém que ganha mais, mas é extremamente eficiente. Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, fatura no Cruzeiro algo próximo a 1 milhão de reais mês. E você, o que pensa sobre essa história envolvendo Memphis Depay e o Corinthians? O último registro importante: no contrato assinado entre as partes, havia uma combinação de que o Corinthians pagaria no máximo 30 mil euros, ou 183 mil reais, com a moradia do atacante. Mas o Corinthians virou a grande mãe de todo mundo e, em vez de 183 mil, arca com 700 mil mensais. E Michael pode virar reforço do Corinthians? Especulação surgiu muito forte nas últimas horas e dá conta de que o Timão entende no Michael o nome perfeito para reforçar o sistema ofensivo em 2026. Não é a primeira vez que o Michael é alvo de especulações no Corinthians. Um namoro super antigo. Dá para dizer que a atual diretoria vê no Michael um bom nome, mas a chance de o negócio acontecer é muito pequena. Dá uma olhada no que eu ouvi de um dirigente corintiano, abre aspas: antes de pensar em qualquer reforço, temos que resolver o transfer ban, que hoje já está em mais de 80 milhões de reais. Fazendo uma atualização básica, hoje o Corinthians tem cerca de 85 milhões de reais em pendências, que o impedem de registrar novos atletas. São 41 milhões com o Santos Laguna pela compra do Félix Torres e mais 44 milhões com o Matias Rojas, jogador que deixou o Corinthians, entrou na FIFA e conseguiu na Corte Arbitral do Esporte essa condenação de 44 milhões em relação ao Timão. Só para completar, isso significa que o Corinthians não terá reforços em 2026? Não. Deve ter reforços, mas apenas depois de resolver essas pendências, e por ter gastado muito dinheiro com o transfer ban, o Corinthians dará prioridade para atletas que possam chegar de graça. Não é o caso do Michael, que quase deixou o Flamengo para voltar para a Arábia Saudita na metade dessa temporada. O negócio acabou não acontecendo por conta das cifras consideradas baixas em relação à oferta que chegou ao Flamengo.
Diante disso, com o Flamengo exigindo uma compensação financeira, dá para imaginar que o Michael dificilmente será reforço alvinegro no próximo ano. Atleta que com a camisa do Fla soma 27 jogos, 2 gols e 4 assistências. Você gostaria do Michael no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians. Formação curiosa. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Timão e que vive as últimas semanas à frente do clube, apresentou uma lista de reforços para a diretoria, possíveis nomes que poderiam ser contratados para o próximo ano. Mas, de acordo com o Samir Carvalho, setorista do Corinthians e dono de um canal que cobre o Timão aqui no YouTube, a lista foi rejeitada pelo presidente Osmar Stabile e por seus pares. Tudo porque os nomes, de acordo com a apuração, estariam completamente fora da realidade financeira do Corinthians. Vale a lembrança de que o Timão já tem 2 condenações na FIFA e outras 4 estão a caminho. Hoje, para que o Corinthians volte a contratar atletas, ele precisa juntar mais ou menos 85 milhões. Quando todas as outras condenações também se tornarem reais, haverá uma necessidade de investimento de 125 milhões de reais, possivelmente à vista, para que o Timão possa, enfim, voltar a contratar. Diante desse custo gigantesco, dá para imaginar reforços pontuais e baratos no Timão. Dorival Júnior chegou a dizer que cogita até que não existam reforços para o Corinthians de 2026. Parece que o Fabinho Soldado deu mais um deslize. E a relação dele com dirigentes do Timão, que já não é das melhores por conta do seu custo, quase 400 mil mensais, além da relação com Augusto, ficou ainda pior. Para falar agora sobre o Corinthians, Dorival Júnior reclamou do planejamento do Timão para a próxima temporada. Na visão do técnico, o Corinthians está atrasado em relação à concorrência. Dá uma olhada na declaração, abre aspas, estamos com o nosso planejamento um pouco atrasado em relação a muitas equipes. Posicionamos a diretoria do clube que precisamos acelerar para estar com decisões tomadas e nomes preparados para diminuir a diferença do Corinthians em relação aos demais. Aí é importante dizer que o Dorival teme que o Corinthians não contrate jogadores, tudo por causa daquela questão envolvendo o Transferban. Hoje o Timão já tem 2 condenações contra si e precisa alcançar 85 milhões de reais. É natural que outras 4 condenações que já aconteceram na FIFA e serão confirmadas em breve na Corte Arbitral do Esporte aumentem a pendência do Corinthians em até 125 milhões de reais. Pois bem, declaração do Dorival sobre a chance de não chegar em reforços. Nós temos de ter consciência de que isso pode acontecer. Por isso, minha preocupação é preparar o máximo possível esses garotos que estão aí. Não seria o ideal nem o correto, mas é o caminho que temos, diz o Dorival, falando especificamente, por exemplo, sobre o Dieguinho, que foi titular na última partida do Corinthians, derrota por 1-0 para o Ceará. O atacante deixou excelente impressão. Guinegão, entre vários outros, também já ganharam muitos minutos ao longo da temporada. Só para completar, em relação ao Corinthians, semana de folga por conta da data FIFA, Timão que perdeu as 2 últimas partidas e despencou para o 13º lugar no Campeonato Brasileiro. É só importante lembrar que, apesar de já estar falando sobre o planejamento, o Dorival precisa do título da Copa do Brasil, sob o risco de ser demitido, dispensado pelo presidente Osmar Stabile. E você, gostaria de ter o Dorival em 2026 ou o ciclo já acabou? Use espaço para comentário, só não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, o que há de verdade na história de que o Timão terá um novo diretor de futebol estatutário. Há uma pressão grande de conselheiros e diretores mais próximos do presidente Osmar Stabile para que ele tenha uma figura de um diretor acima do Fabinho Soldado tocando o departamento de futebol. O Stabile não pretende mexer nessa situação antes do fim da temporada. Ele teme que qualquer mudança no departamento de futebol possa culminar com, por exemplo, a perda do título da Copa do Brasil a partir de 10 de dezembro contra o Cruzeiro. O Corinthians começa a disputar as semifinais e o sonho é terminar com o título da Copa do Brasil para dar uma volta olímpica e assegurar vaga na Libertadores da América do próximo ano. Até por isso, qualquer contratação de um diretor estatutário nem é uma contratação, mas a escolha de um diretor estatutário é alguém que já faz parte da política do Corinthians e que assumiria esse cargo de diretor de futebol, vai ficar para 2026, até porque existe a decisão dentro do clube de que Fabinho Soldado não permanecerá para o próximo ano, alguém super mal avaliado pela nova diretoria. Há uma impressão muito ruim de que o aumento concedido pelo Augusto Melo antes de deixar a presidência ao Fabinho não tenha sido apenas pelo mérito do diretor de futebol.
Importante registrar também que o Osmar Stabile já conta com um comitê de futebol que o ajuda nas principais decisões, e dá para contar também que o Fran Papaiordano é alguém com voz super ativa dentro desse comitê. Se tivesse que haver a escolha de um diretor estatutário de futebol, a tendência é que esse nome seria do Fran. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.